Boa noite, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Cara a Cara, Sindipeto Bahia, com um momento importante para as mulheres, que é o mês de março e o 8 de março. E queria dizer logo que política é palavra feminina. Então, por que não convidar alguém para falar com a gente nesse momento das políticas e dizer que nesse momento de que nós, petroleiros e petroleiras, estamos fazendo uma série de enfrentamentos contra a privatização da Petrobras, contra a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, contra a retirada dos nossos direitos à educação e saúde. Mais do que nunca, a gente precisa estar apoiado por pessoas que falem a nossa linguagem, digam sobre os nossos sentimentos e nossas necessidades. E por isso a gente está aqui hoje com Vilma Reis, que vai falar conosco. E eu vou pedir a ela, né, que se apresente, porque a mim você já conhece, Cristiane Peters, vou falar meu sobrenome todo, Cristiane Barroso Peters da Silva, para quem não sabe, diretora de Gênero e Raça e Juventude do Sindipeto Bahia. Boa noite, Vilma. Boa noite, Cristiane. Que você se apresentasse, assim, eu acho que muita gente já está aí, já conhece Vilma Reis, mas eu vou pedir para ela que ela mesma fale, porque eu ouvi o histórico dela, li aqui todo o trabalho, toda a construção que ela tem, mas eu vou pedir que ela mesma fale para a gente nesse momento. Olá, tudo bem? Salve, salve a todas e todos que estão na rede. Meu nome é Vilma Reis. Eu aprendi com esta grande senhora chamada Lélia Gonzalez que numa sociedade ainda violentamente racista, absurdamente focada na violência contra as mulheres e no desprezo aos empobrecidos deste país, mulheres parecidas com a gente têm que ter nome e sobrenome, senão a opressão bota o nome que quiser. E por isso eu sempre me apresento, sou Vilma Reis, sou socióloga, defensora de direitos humanos, sou uma ativista do movimento de mulheres negras e nesse momento eu sou da MAIN, a Organização de Mulheres Negras, e do Fórum Marielles, que é uma iniciativa fantástica iniciada em Salvador, um ano depois do brutal e covarde assassinato da nossa irmã Marielle Franco. Eu venho da educação, venho das lutas em defesa das comunidades quilombolas, da afirmação dos direitos das mulheres. E no campo do meu trabalho na universidade, por exemplo, tanto na extensão, onde eu estava lá no CEAFRA, formando a juventude negra dessa cidade, vinda dos blocos afros, dos terreiros, das associações e de tantos outros pequenas organizações que às vezes estão num bairro que não é nem visível, mas a gente conseguia alcançar essas organizações. E foi dessa forma que durante 18 anos a gente estava ali no CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, em geral em parceria com a CETRE, em parceria com a Unicef e outras organizações para formar a Juventude Negra de Salvador, junto com a Steve Biko, a Vida Brasil e o GAPA. Nós criamos aquilo que se chama da tecnologia social mais inovadora no Nordeste brasileiro para formar jovens negros, que foi o Consórcio Social da Juventude, desde 2004. E nessa ação política, presidiu o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia, no primeiro governo do Jacques Wagner, e em seguida professora da UNEB, lá no campus 23 em Ceabra. Por lá fiquei até 2012 e em 2015 me tornei ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e depois fui reeleita, reconduzida no mandato, eleita pela sociedade civil de 2017 a 2019. E em 2018, lamentavelmente, naqueles dias em que o mundo estava reunido na Bahia, no Fórum Social Mundial, e que nós fomos dilaceradas com aquela notícia do assassinato de Marielle, naqueles dias também eu fui eleita presidente do Conselho Nacional de Ouvidoria das Defensorias Públicas. O meu trabalho, nos últimos 25 anos, eu diria assim,
né? Eu escrevi o meu trabalho de graduação, chama Operação Beiru, falam as mães dos que tombaram. E depois no mestrado escrevi um projeto, uma dissertação chamada Atucaiados pelo Estado. Todo mundo pode ver lá no repositório da UFBA, ela é bem citada aí, Brasil afora, daqui a pouco vai virar livro. Por que que a gente se coloca nessa batalha como defensoras de direitos humanos? Num país onde a cidadania e a existência de homens negros, de mulheres negras, de juventude negra, né? Vide as coisas que a gente tem assistido em Salvador, né? Do cabelo black do menino de Paripe ser xingado e ser o motivador, né, do ataque a ele. Então, nos últimos 30 anos, a gente tem se levantado nessa cidade por afirmar direitos. E esse é um momento em que uma outra narrativa que é conservadora, que é atrasada, essa outra narrativa, ela tenta nos atravessar e dizer que não é para a gente falar de direitos, e é que também é algo para amedrontar os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Depois da greve histórica da Petrobras de 1995, não foi? A greve de 100 dias. Eu fico arrepiada pensando, nunca mais a gente pensou que iria viver essa situação que é de amedrontar as petroleiras e petroleiros, que é de querer roubar a nossa esperança, que é de querer silenciar toda a organização sindical. Então, esse momento que novamente, claro que a Petrobras, digamos que é assim, foi o nosso excesso, né? Mas eu quero dizer assim, a Petrobras é a nossa grande imagem internacional de como o imperialismo olhou e viu que nós iríamos nos levantar. É a representação, não sei se eu estou sendo muito romântica, né? Porque eu sou uma petroleira, mas é um pouco da representação da nossa soberania, né? Não, a gente tem falado desse sentido de soberania, né? Que é uma soberania que não é de afirmação de um nacionalismo conservador, não. É de um nacionalismo, lembrando que para nós continua firme dizer: de pés, ó vítimas da fome, de pés, famélicos da terra, né? Então é uma aliança internacional, é de compreensão, como foi para o Solidariedade fazer a conexão com o ABC em 1978, né? As lutas da Petrobras hoje se juntam com Bolívia, se junta com todos os países da América Latina, mas também de outras partes do mundo, em que nós entendemos que mesmo essa busca nossa por outras matrizes de energia, essa matriz, no momento em que a nossa presidenta Dilma Rousseff colocou e conseguiu votar que seria destinado 75% para a ciência, para a educação, para a tecnologia, ali aqueles que se acham donos do mundo disseram basta. E Julian Assange nos alertou, né? Snowden nos alertou do que estava acontecendo e dos ataques que o Brasil estava sofrendo. Portanto, esse levante da base trabalhadora e sindical petroleira, ela é fundamental e é o que nesse momento faz a disputa de narrativa com um projeto que é entreguista, que é de submissão, que é de ficar de joelhos para o imperialismo, e nós precisamos falar cada vez mais nesse sentido e ter essa coragem, porque aqui é um programa de formação. Sim. Enquanto as pessoas estão aqui, a gente está falando de Lélia, né? A gente está falando de Lélia Gonzalez, essa mulher que cunhou o conceito de americanidade, exatamente dizendo que são negras e indígenas em irmandade para transformar com base em um passado de resistência, né? Que durante toda a história, né, nós, mulheres negras, indígenas, somos as primeiras a serem vilipendiadas, retiradas de direitos e violadas profundamente. Todo tempo, né? Psicologicamente, fisicamente, em todas as
circunstâncias que podem acontecer, porque nós somos a resistência, de certa forma, o contraponto a tudo que está estabelecido. Mas diga. Não, é porque eu às vezes faço essas interrupções, viu? Para poder te dizer quem está aqui. Ah, tá, vamos. Tem Célia Oliva, Força Guerreira, a luta é nossa. Eduardo Peters está aqui assistindo. Jailton Andrade entrou agora. Daqui a pouco ele vai estar falando alguma coisa. Salve, Jailton. O seu Mar está dando um parabéns. Está aqui no Sindipetro. O seu Rosário está aqui no Sindipetro também, ao vivo acompanhando aqui. Não, a audiência aqui é chiquérrima. E Fernando, que deu uma boa noite. A gente está esperando a participação das petroleiras. Estou compartilhando aqui, a gente trouxe um material aqui do 8M, né? Isso. É importante a gente falar que no dia 8, no domingo, a partir das 9 horas, a gente vai se encontrar lá no Cristo, na Barra. E nós vamos até o Porto, numa marcha que é importante, numa ocupação de um território que é fundamental. E no momento em que as trabalhadoras brasileiras passam por situações que faz a gente lembrar o que passaram as nossas irmãs da fábrica Cotton de Nova York no século XIX e que motiva até hoje, né, a partir da Conferência Internacional em 1904, aquela luta empreendida por nossas irmãs, não apenas nova-iorquinas, porque já haviam lutas estabelecidas, Angela Davis nos lembra disso, mas aquela situação de 1854 e que colocou as mulheres num ponto de enfrentamento, e hoje quando a gente vê a situação de violação de direitos, de um governo que não se importa com a simetria salarial, com um governo que não se importa se tem ou não tem as condições para as nossas companheiras estarem no mundo do trabalho. Esse é um momento em que se banalizam os direitos de todas nós no mundo do trabalho. Esse 8M, ele precisa se manifestar realmente, como estamos chamando, como uma greve internacional das mulheres, e que seja o ponto em que a gente questiona dois elementos que realmente desafiam todos os trabalhadores, que é a sanha do patriarcado e o horror do capitalismo. Um capitalismo baseado na especulação financeira, baseado no capital parasita, baseado naqueles que não se importam se as indústrias fecham no Brasil, né? E se os postos de trabalho são encerrados. E por isso que a greve de petroleiras e petroleiros no Brasil, que teve como símbolo frear aquele absurdo no Paraná. Isso é tão importante para nós, mas também aqui a refinaria na Bahia, né? Alandulfo Alves. Quer dizer, a gente juntando o que parecia impossível para o baronato desse país, que é a classe trabalhadora, que eles dizem que acabou. O Sindipetro e a FUP mostrou que tem classe trabalhadora. Organizada. Né? Organizadíssima. E isso para a gente é importante. Eu estou levantando essas questões para dizer que aqui está tudo junto nessa pauta. E essas pautas para nós, elas são inegociáveis. São inegociáveis porque o capitalismo no seu estado de barbárie, ele quer a alma dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso significa uma geração de trabalhadores de cabeça enterrada no chão. Eles querem uma geração de trabalhadores desvinculado da organização, e por isso todo esse ataque à questão sindical, às centrais sindicais, reforma sindical. E essa sanha pela reforma sindical, ela tem a ver com exigir que a gente fique de joelho frente à barbárie do capital, de um mundo, de um patronato que não admite o mínimo de direitos para a classe trabalhadora. Pois aqui a gente traz uma de nossas irmãs, que é Marilena Chauí, para dizer que no momento em que a classe trabalhadora, que foi exatamente no momento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento em que pela primeira vez a classe trabalhadora pôde ter algumas coisas que os trabalhadores têm no mundo, possibilidade de comprar um carro,
possibilidade de comprar uma casa, possibilidade de, enfim, tirar umas férias, viajar, fazer o básico que o mundo faz. Isso incomodou uma classe empresarial que tem uma postura não capitalista, não liberal, e sim feudal. Né? Então, nós, aquelas que organizamos as lutas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nós estamos atentas. Mas vamos lá. Isso. Lázaro Silva deu um parabéns aqui, felicidades. Eu não sei se eu estou conseguindo ver todos os likes, porque está meio congelado aqui, gente. Então, vou pedir desculpa se alguém estiver dando like e eu não estiver vendo. Estou vendo vários. Jailton já deu like aqui. Eu vou ver se eu... Denise Vieira. Deise Vieira, desculpe, Deise Vieira também. E a gente está aqui falando um pouco disso. Como o Vilma falou aí, a greve dos petroleiros e petroleiras, né, que já vem de algumas greves que vieram antecedendo, né, a greve dos Correios, é bom falar. É uma greve que é importante também, porque o Correio faz uma parte social interessantíssima que é pouco assim, divulgada para a população, né, dessa responsabilidade social que tem os Correios. E a Petrobras, dentre outras, teve mais uma greve que eu não estou lembrando agora, mas de uma instituição importante. Essa greve da Petrobras veio tirar, tipo assim, uma teia nacional, até dos petroleiros e petroleiras, de fazer uma greve com uma força nacional e dizer, nós não estamos lutando só pelo nosso emprego, mas a gente está lutando por uma questão maior, que é um país para os brasileiros e brasileiras, que está sendo retirado nesse momento com um sistema de conservadorismo e, como você falou, com um patriarcado fortíssimo e beirando a um certo fascismo, né? Que é difícil a gente falar essa palavra assim, então, mas... porque né? Eu acho importante a gente lembrar, salve aqui todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando mesmo aqui no auditório do Sindipetro, aqui na Bahia, nesse momento em Salvador, esse nosso bate-papo aqui no Caracara. Dizer, Cristiane, que tem 3 pilares que o governo conservador, atrasado, né, e antipovo, que nesse momento comanda o Brasil, eles são dissociados. O primeiro é democracia mesmo, né? Democracia. O outro pilar é a liberdade, né? Porque sem liberdade você não tem como construir um projeto de nação democrática. A outra questão tem a ver com a cultura, né? E nessa cultura, a gente fala muito assim, bom, a gente vai entrar nesse ponto, né? Eu sou pré-candidata a prefeita de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. A gente tem falado numa cidade de direitos e a gente tem debatido uma questão que é uma cultura de esquerda. Por que a gente, essa greve da Petrobras, dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, ela se configura numa manifestação de defesa de uma cultura de esquerda? Porque parecia impossível que uma organização de caráter nacional conseguisse puxar um movimento como esse. Pois bem, tanto a FUP quanto a força do próprio Sindipetro, né, que as pessoas falam, não, essa gente está alucinada, né? E eu vim aqui numa reunião nos primeiros dias em que a gente estava aqui tratando de outros temas e as pessoas estavam decididas a fazer a greve. E parecia assim uma loucura, isso vai dar certo? O que seria do mundo sem os loucos? Sim. Né? O que seria do mundo sem os loucos? E é daqui que a gente se coloca para falar de uma cultura de esquerda. Né? E a gente fala de uma cultura de esquerda porque é o momento da gente dizer, nós vamos pegar o nosso destino em nossas próprias mãos. E pegar o destino em nossas próprias mãos quer dizer, a gente não vai entrar num jogo burocrático para saber como é que a gente vai enfrentar horrores como a chamada ideologia de gênero. A gente enfrenta com uma
Secretaria de Políticas de Raça, Gênero, né, pautando a juventude e dizendo: nós temos uma agenda que é inegociável. O genocídio, a greve da Petrobras reorganiza a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e a luta, ao se posicionar de alguns lugares, a gente está dizendo: nós lutamos também contra o genocídio. Né? Que confrontar esse governo é confrontar o genocídio, é confrontar o feminicídio, é você dizer: eu quero uma cidade de direitos. Uma cidade de direito é você debater o direito à cidade, mas esse direito à cidade não é uma frase aqui colocada no mosaico. O direito à cidade é a possibilidade de você dizer como que será essa cidade para os trabalhadores e as trabalhadoras, porque é para os trabalhadores e trabalhadoras que nós disputamos o poder. E nós disputamos o poder para dizer: não é possível uma cidade em que 150 mulheres disputam uma vaga de creche. Nós estamos dizendo que boa parte do trabalho em Salvador, de Salvador, está em Salvador. O que é isso? Quando a gente debate a questão das creches, a gente está dizendo: bom, se tiver creche integral, manhã e tarde, e tiver creche noturna, olha quantos postos de trabalho você vai criar, principalmente para as mulheres, mas também para os homens. Porque como é que você vai criar uma rede de creche? A Petrobras, vocês desafiaram a economia desse país. Como é que vocês conseguiram vender um botijão de gás, né? Teve lugar, foi 35? 45. A gente está comprando um botijão de gás por R$78, né? 75, quando com muita choradeira. E às vezes quando é aquelas grandes empresas que estão colocadas em nossos bairros, como na Estrada Velha do aeroporto, você consegue comprar a R$60 no limite. A greve desmontou algo e foi lá fazer um exercício, aquilo que o cabra marcado para morrer fez nos anos 60 com a nossa irmã Elizabeth Teixeira, né? Que lá, Coutinho e outros, lá nos anos 60, filmando no meio da Paraíba, né? E chegar junto daqueles que são considerados que não pensam, os que não decidem, os que não são os criadores de opinião. A luta aguerrida petroleira conseguiu chegar na população, numa pauta que afeta diretamente a população. Pois é isso que a gente está debatendo em uma cidade de direitos. Quando a gente debate a questão do transporte, né, e que a gente tem companheiros como o companheiro Walter Takemoto e outros, debatendo a questão do transporte numa cidade em que 40% da população não pode pegar o transporte. E por isso que nos preocupa tirar o trem de 50 centavos no subúrbio. Tem que ter outra resposta igual. E precisa dialogar com a população. Porque 50 centavos, ou R$1, ou R$1,50, é diferente de 4. R$8 na mão, Salvador, no último mapa sobre desigualdade do IBGE, dia 3 de novembro de 2019, Salvador tem é uma situação desesperadora de desigualdade. Salvador tem 682 mil famílias que vivem com até R$412. Ok? Essa cidade de 3 milhões e que sofre o impacto da região metropolitana e daqueles lugares mais esquecidos de Salvador. Mas quem é da Petrobras sabe muito bem: Ilha de Maré, Bom Jesus dos Pobres, né? E como é o nome? Ilha dos Frades. E dentro da outra ilha, Paramana, né? E no entorno de Salvador, Madre Deus, Candeias, Simas Filho, sabe? Até São Francisco, né? Porque está lá a 40 minutos.
e Passé, né, São Sebastião do Passé, tudo isso. Por que Lauro de Freitas? Mas por que a gente destaca a questão das ilhas? Bom, tem 70 anos que a própria população desses lugares tenta conversar com a própria companhia. E é importante que esse debate também passe por aqui, porque nós queremos que, por exemplo, o pescado que sai de lá de Ilha de Maré, de Porto dos Cavalos, de Bananeira, de Maracanã, de Santana, entre pela primeira vez na merenda escolar de Salvador. Essa é uma situação aqui da economia e que é muito importante que o próprio sindicato e que consiga também conversar aqui, porque são mulheres que movem essa economia, né? São as mulheres que movem essa economia. E os royalties que a Petrobras sempre pagou, tanto a Salvador quanto a esses municípios, nunca chegou na vida dessas pessoas. O que muitas dessas pessoas tiveram foi situações, por exemplo, como o navio Golden Miller, dia 17 de dezembro, quase na boca do Natal, explodir ali em Ilha de Maré e quase botar 12 mil pessoas pelos ares. Então, é perigoso para os trabalhadores, é perigoso para as populações que se relacionam com a vida e a história dessa própria companhia. Então, essas são questões sociais que a forma que a gente está tendo de reverter. Salvador tem cerca de 40 mil pescadores e pescadoras. Uma das formas que a gente achou foi beneficiar o pescado e botar uma merenda escolar de alta qualidade na vida dos estudantes de Salvador. E é importante a gente dizer isso porque em Salvador também é essa cidade em que ainda quase 80% da responsabilidade com a educação fundamental 2 ainda está nas mãos do Estado. Na saúde de Salvador, a gente tem uma das coberturas mais baixas do país. E tudo isso afeta a própria população que convive com a realidade da Petrobras no entorno todo aqui dessa Baía de Todos os Santos e que nós entendemos que pode se transformar num grande ponto de luta e que, assim como a Texaco nos Estados Unidos, chegou o momento que foi o sindicato que disse não, as questões de raça, gênero, geração, está aqui na nossa pauta. Foi assim que a Texaco teve que olhar para o povo que ela mesma afetou. Não apenas pelas políticas raciais, né, e de racismo institucional que essas empresas praticaram, mas também por não enxergar essa população do entorno, e foram os sindicatos que fizeram isso. Nós aqui do Sindipetro, na gestão anterior, que eu não estava, foi feito um trabalho com as marisqueiras. Foi feito um trabalho da diretoria de gênero anterior com as marisqueiras lá na região. E assim, você acha que tudo isso está muito ruim, né? Agora você imagine você fechando a Transpetro, privatizando a Transpetro, privatizando a refinaria, que são geradoras de emprego, né, da região. Como vai ficar essa população? E eu falo essa população predominantemente negra. É absolutamente. Porque a gente fala de petroleiros e petroleiras, mas assim, a gente pensa só no concursado Petrobras, mas tem os terceirizados, petroleiros e petroleiras, que fazem o dia a dia, desde o pessoal da limpeza, né, até o soldador, que vai para a parte mais técnica, e que estão lá, todos girando ao redor. Tem o restaurantezinho lá. Isso. Tem o bar, tem a barraca. Tem aquela economia que se move. Como é que São Francisco do Conde se move? Como é que Candeias se move? Né? Porque quando você tem uma empresa, é como você está em... olha, você olha, não, é Monumental, é Muriaé. Mas olha o tamanho dessa Baía de Todos os Santos.
né? Então, tem também um mundo que se move todos os dias para essas cidades e para esse entorno da capital, que é fundamental. E é por isso que a gente faz o esforço também de enxergar esses sujeitos sociais que vivem nessas regiões. E isso para a gente é muito importante. Mas quando a gente puxou essa questão de Salvador, é porque nós entendemos que o conservadorismo, o atraso político, esse século XIX que chegou à presidência da República tentando nos governar no século XXI e que de forma brutal se manifesta em empresas como a Petrobras, que são símbolos da nossa soberania nacional, né? Mas também que coloca suas garras sobre todas as empresas de capital misto e que elas foram e continuam sendo fundamentais para mover a economia brasileira. Por isso que eu digo, a greve, ela mexeu com lições. Quando a FUP e os sindicatos, tanto em Pernambuco, eu vi aquelas cenas de Pernambuco, eu fiquei, né, o povo lá vendendo, e o povo carregando aqueles bujões, e eu falei, é possível, sim, né? O movimento sindical fez o que a gente falou a vida inteira, né? Conversar com o povo. E o interessante, assim, que essa greve veio agora, mas de uma construção que, de certa forma, vem sendo feita no sentido de um sindicato mais cidadão, né, mais próximo. Porque há um tempo atrás, acho que já tem 2 anos, que a gente vem panfletando na rua. Eu já andei do Campo Grande até a Piedade, a gente mostrando a diferença do preço do gás, ainda era o governo Temer, e dos governos de Dilma e de Lula, né? Então, essa discussão do valor do gás, do combustível, porque tem a ver com as políticas. É sobrevivência. E é uma decisão que a gente tem às vezes na urna, né? Do que você vai trazer para dentro da sua casa, para a comida do seu filho, como você vai fazer a comida do seu filho, da sua filha, e como você vai garantir o seu sustento. Então, a gente vinha fazendo esse trabalho e que agora a gente conseguiu dar materializar e trazer de maneira mais forte. Eu queria, assim, falar o quanto que eu achei genial isso, né? Porque aquela experiência lá dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras e os afro-americanos que não conseguiam entrar nessas empresas, né? A realidade da Petrobras já foi muito outra, né? Hoje você tem muito mais, por todos os mecanismos, você teve uma realidade de uma geração de homens negros, né? Você pode ter simbolicamente como mero, né? Você tem uma geração de homens negros que adentraram a Petrobras, né? E foi uma geração de cabeça erguida, que reconstruiu as histórias de suas famílias. Hoje, em algumas cenas, a gente vê uma Petrobras muito mais branca, né? Isso é para a gente também, numa coordenação, numa diretoria como essa, a gente se fazer perguntas, né? Se fazer perguntas e também a gente mexer e saber que tem uma população que está aí fora, tem uma geração de estudantes impactados por 15 anos de política de ações afirmativas, as cotas, né? Que corajosamente, tanto na UNEB, né, quanto na UERJ, hoje a presidenta Dilma está fazendo a aula inaugural da UERJ, né, lá que foi o berço da luta de muitos do movimento negro, e também houve a compreensão e realmente da companheira Nilceia Freire, né? E essa geração que entrou na universidade, ela precisa ter mecanismos para entrar na Petrobras. E entra na Petrobras com políticas de ações afirmativas, que aí eu quero cutucar aqui o Sindipetro e a FUP para mexer com essa agenda, né? Mexer com as políticas de ações afirmativas na Petrobras e dentro das políticas de ações afirmativas, mexer com as bancas de aferição. Eu venho de uma experiência que foi ser... Eu estou mexendo com o seu juízo. Eu estou mexendo, né? Eu estou rindo porque eu já fiz esse questionamento. Pronto, né?
Eu vim de uma experiência recente, que foi dia 30 de outubro de 2018, depois de muitas idas e vindas à Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, a gente conseguiu ter uma lei orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que é a única do país que preconiza 30% das suas vagas em todo o processo de seleção, inclusive concurso para defensor e defensora, com 30% de vagas para negros e negras e 2% para indígena. Qual é a mudança imediata? A gente está vivendo um momento que é de um Estado punitivista, que é de um Estado de populismo penal. O pacote que eles têm para a juventude negra é humilhação, é baculejo, tapa na cara e morte. Uma organização poderosa como o Sindipetro, se ela colocar no seu material, nós defendemos políticas de ações afirmativas na Petrobras. Nós queremos, a Petrobras nasceu negra. E nós podemos, quando eu vi a primeira leva de jovens negros tomando posse na defensoria, como defensores, era a gente mudar o lado da mesa. A gente não está no sistema de justiça apenas como cliente do sistema, porque a gente está ali como réu, mas a gente tomar esse outro lado da mesa. Então, eu penso que essa revolução vai partir do sindicato. Essa é uma questão... Estou deixando uma agenda. Você está deixando uma agenda. Eu estou como diretora de Gênero e Raça e Juventude, e acho assim que a gente vem engateando nessa vertente, né? A gente teve, eu estou aqui com um pouco de amnésia de cansaço de festa, querendo lembrar o nome do professor que foi assessor de, ele vai me perdoar, ele sabe que eu adoro ele, que foi assessor de Luiz Abaio. Nós trouxemos ele aqui, nós fizemos várias rodas de conversa, é uma pessoa importantíssima nessas questões. Sim. Inclusive, Edson Cardoso. Edson Cardoso, pronto. Queridíssimo. Querido mesmo, um cabeça genial. Gente, ele já fez, quando ele soube que eu estava no coletivo, ele falou: Cris, eu vou lá, porque eu quero preparar o seu coletivo. E ele veio aqui fazer uma roda com a gente, né? Pena que a gente não explorou, mas isso não criou um projeto ainda. Ele está morando na Bahia, viu? Ele está morando aqui na Bahia. E a gente não criou um projeto, né? Porque assim, ser mulher negra, que não veio do movimento estudantil, que não veio da luta de classe, que está aprendendo há 3 anos a fazer luta de classe, luta social. Eu vim da família, eu vim do aconchego da Zuzu. Uma família poderosa, posicionada, que tem estruturação que sempre escreveu essa história do bairro do Garcia. Exatamente, de resistência, de organização. Então, venho essa formação. E aí eu chego no Sindipetro e venho aprender, né? E a fazer. Pois, Cris, e aí só. E ele fez esse trabalho aqui, ele mostrou que no tempo de Lula e de Dilma, a Petrobras tinha um programa institucional. Sim, dentro do Pró-Equidade de Gênero e o programa de diversidade da Petrobras, que foi Vânia Santana, né, nossa companheira historiadora, que trabalhou com Guta, né, da Petrobras, né? E que ela estava ali montando o programa na Petrobras no Rio, né, que é a sede principal, né? Mas o programa se espalhou pelo país. E naquele momento eu sentia a vontade, eu disse, meu Deus, eu queria que os sindicatos entrassem nesse debate, porque você tem um IFBA na Bahia. Aí eu queria te dizer porque assim, eu vou falar de dentro. Então eu vou falar de dentro para você. Nós temos as pautas de gênero, né? E às vezes eu falo de uma coisa, porque nós, mulheres na Petrobras, né? Estou falando de gênero, estou sempre me referindo à mulher, mas a gente abre o leque, né? Mas nós somos 17%. Opa, de mulheres. Somente. Somente. Então aí se a gente for fazer corte de mulheres negras, eu não tenho esses dados. Aí você vai, mulheres em chefia e negras, eu tenho o prazer de ter uma gerente, né? Que é uma mulher negra, né, que agora está passando para o G1 e tal, mas assim, quando a bancada da Petrobras se reúne a nível, né, de executivo G1, você já começa a ver uma Petrobras branca. Do seleto grupo de geofísicas da Petrobras, a minha amiga Jace Barreto é um quadro formado na Bahia, né? E aí, como aqui, se a gente reunir
se a gente reunir a FUP, a gente também não vai mais hoje talvez encontrar uma mulher negra na FUP, e a FUP me desculpe, mas é uma realidade. E eu venho fazendo esse debate, né, de que não existe. Eu descobri que a CUT, por exemplo, ela tem um programa racial, mas que foi feito assim, timidamente, um encontro no ano passado, inclusive agora... Tem Celeste agora, que é a nova diretora de raça e ações afirmativas. E vamos reunir, chamar a Leninha, chamar a Elisângela. Não, a gente tá, eu estou na plena e a gente está reunindo o coletivo, já teve um planejamento estratégico. Então, assim, a gente participa do 20 de março, a gente fez essas rodas de conversa, mas a vontade de criar um programa de formação, um programa junto com as organizações sociais é muito grande. Agora a gente precisa de professores, a gente precisa de pessoas para vir aqui também fazer essa ligação, que eu digo assim, que às vezes eu sinto falta um pouco dessa rede mesmo, essa rede, formar rede. Ou porque eu estou muito ocupada, ou porque a gente precisa melhorar a rede. Então, por que eu queria pedir licença assim, por que eu trouxe essa discussão, né? Mas foi muito eu vi uma cena no dia que a oficial de justiça foi lá na sede da Petrobras em Salvador para entregar a liminar. Aquela cena me chamou muita atenção, né? Eu disse, nossa, a gente está na Bahia. Sim. Né? Eu queria muito que as direções assistissem novamente aquela cena. Sim. E a gente volta a conversar. Nada mais falarei aqui. Mas por que a gente puxou essa discussão? Aqui tem IFBA em Salvador, tem IFBA em Simões Filho, que é base, né, e que forma essa turma toda. Aqui tem as universidades espalhadas, graças à ação que nós fizemos nesses últimos 16 anos. E eu acho que é importante essa conexão, porque essa ideia de que você vai sair da Politécnica, ou que você vai sair lá dos cursos do IFBA, ou vai sair, e são 23 campi, é uma coisa monumental, né? Então, é você formar uma nova geração, inclusive, para essa base de compreender a luta petroleira na Bahia inteira. Sim. Né? Então, acho que não é algo para a gente desprezar. A outra questão é essa pauta, sim, das políticas de ações afirmativas e das políticas de equidade de gênero. Eu penso que não pode ser uma coincidência, a gente está aqui há 2 dias do 8 de março, a gente está celebrando o 8M, a gente está numa cidade em que 44% dos lares são chefiados por mulheres, elas estão vivendo sozinhas, a maioria. Desse universo de 44%, dentro aí, 81% são mulheres negras, e nós, nessas organizações poderosas, que conseguiu a faceta de garantir uma comunicação que certamente um governo que não acredita no povo gastaria milhões e não conseguiria. A FUP e o sindicato conseguiu, né? Então agora eu penso que a gente precisa conversar com essa cidade de outros lugares em que implique a própria cidade nesses seus grupos que estão abandonados do ponto de vista das políticas, né? E abandonados também do ponto de vista de ter condições de participar do debate, que é aí que vem a questão de liberdade e democracia, para a gente construir uma cultura de participação que não é participação de jarro, não é participação das mulheres chegarem no auditório e assistirem o brilhantismo dos companheiros homens, mas é da gente ser sujeito de direito e sujeito político. E nessa de sujeito político, a mulher que está lá sozinha às vezes no bairro, lutando por uma vaga de creche em Pernambués, que esse é um dos casos que foi bem sucedido na Defensoria Pública, em que uma mulher batalhando por creche, que não conseguia vaga, né, porque aqui é uma coisa vergonhosa, ela conseguiu organizar mais 78 mulheres. Uma mulher que não tem nenhuma máquina organizativa
que nós temos. Né? Uma mulher indignada, porque para a gente transformar politicamente esse mundo é preciso ter indignação. A gente não pode estar no sindicato como, oh, que legal, eu consegui ganhar a eleição. Aqui é um lugar de luta todos os dias. Como a gente lutar para fazer a gestão da cidade é espaço de luta todos os dias. Então, isso para a gente que soa com essa possibilidade, Cristiane, dessa rede, né? Se uma coisa vocês foram, venderam o botijão a 40, 35, 45 reais para as pessoas que estavam pagando 70, 75. Isso estabeleceu uma comunicação verdadeira com o desespero das famílias. É um momento que nós temos quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Você chega em famílias inteiras, as pessoas estão desempregadas. E às vezes você tem uma pessoa que está aqui na Petrobras, né, mas ela é a terceirizada. Ela é o elo mais fraco dessa companhia. Ela é aquele que a qualquer momento pode ser atingido. Esse sujeito político que pode ser mais atingido, em geral você também está falando de um homem negro, você está falando de uma mulher negra, né? Você está falando daqueles mais vulnerabilizados nessa cadeia do direito ao trabalho. E vou dizer uma coisa a você, eu bem sei disso. Porque eu dou aula também e eu sempre digo assim, eu olho para meus alunos não como alunos, eu olho sempre como irmãos. Então eu olho para os terceirizados, eu olho como meus irmãos, eu olho como também, no caso da Petrobras, como petroleiros. Então, você está falando e está passando um filme aqui, né? A gente fez aula pública em Cajazeiras, nós fizemos, né, aulas públicas em Cajazeiras, nós fizemos a panfletagem, nós fizemos aula pública na escola do EJA, a gente faz na Piedade, e fizemos algumas ações. Podemos fazer muito mais, né? Se a gente é educação política. E né? aí, assim, tá no sindicato, e assim, a gente é uma minoria também no sindicato. E o sindicato é uma diretoria executiva, colegiada, essa será, com voto e orçamento. Cristiane, essa será a diretoria mais importante deste sindicato. Porque o tipo de debate numa cidade com 85% de população negra, o debate mais importante de nossas vidas, ele passa por aqui. Exato. Né? E nós estamos na coalizão. Então, eu queria dizer, essa comunicação para a afirmação de direitos que o Sindipetro está fazendo, ela é fundamental, porque depois você pode baixar esse programa e trabalhar em outros espaços. Sim. Né? Vai a dica. Sim. Então, nós, quando a Petrobras saía daqui do Ediba, né, eu fiz uma pergunta a alguém que estava nas estatísticas. Eu falei, quantos empregos estão sendo retirados? Porque não é só do petroleiro, do terceirizado que estava lá. Foram quase 3 mil empregos, se eu não estiver enganado. Né? Aí você viu lá, na hora da liminar, você viu os petroleiros, provavelmente os diretos concursados. Mas tem por trás uma parte negra que você não viu e que hoje está desempregada. Em Salvador, você vai falar um pouco aí, ela tem uma taxa de desemprego maior do que do resto do Brasil. Ela historicamente já é a região metropolitana que tem a maior taxa de desemprego, né? E também essa maior taxa daqueles que também desistiram de procurar, né? Que isso é desalento mesmo. E é importante a gente dizer que, para além disso, os salários que se pagam aqui, porque às vezes você diz, eu sou arrimo de família, os salários que se pagam aqui, eles são desesperadores. E com esse ataque que o Nordeste sofreu essa semana, de ter quase que congelado e ter uma fila de 3,5 milhões de pessoas aguardando o benefício do Bolsa Família, tudo isso a gente tem que juntar, porque o desmonte do Brasil e a possibilidade desses que estão de joelho para o imperialismo, de entregar as grandes empresas, de tentar entregar Furnas, de entregar Eletrobras, de entregar
até a Casa da Moeda. Né? Imagine que país que se respeita que vai vender a Casa da Moeda. Mas com a mensagem que a categoria petroleira mandou, a nossa esperança é que possa influenciar também outras categorias. Você falou da questão dos Correios. O Correio, ele cumpre um papel social que é, em muitas cidades, garantir ser o lugar da vida bancária. Né? E esse papel está sendo desconstruído dentro do próprio Correio. Há uma tentativa de transformar nos modelos aí que tem pelo mundo. Mas olha, Estados Unidos não abre mão de ter um correio que tem papel social. O Japão não abre mão de ter um correio que tem papel social. Vários países, a Inglaterra jamais, o correio é algo importantíssimo na Inglaterra. Então há um programa de subserviência coordenado pelo Paulo Guedes que nós precisamos fazer enfrentamento sim. E o Castelo Branco que está lá na Petrobras precisa ser enfrentado também. Porque quando eles falam assim, imagine você ter um ministro da Fazenda que diz, não importa se o dólar vai chegar a R$5. Para a gente importa sim. Importa porque nós estamos lutando e o caminho que nós fazíamos, é isso que o professor Hélio Santos, né, quando faz o livro A Busca de um Caminho para o Brasil, o caminho que o Brasil estava trilhando era de não ter esse abismo entre ser um país que tem na sua pauta de exportação, né, a quantidade de petróleo que nós tínhamos, de ter na sua pauta de exportação, por exemplo, os aviões da Embraer, que agora é da Boeing, né, você ter essa situação e, por outro lado, você conviver com esgoto a céu aberto, com as pessoas passando fome, com um incremento de 32,2% de feminicídio e de você ter 812 mil pessoas encarceradas, sendo que nesse universo 76% são pessoas negras. A nossa luta de colocar projetos de esquerda a partir das cidades é contestando esse projeto de morte para a nação brasileira. E é por isso que na luta sindical dos Correios, na luta sindical petroleira, na luta dos servidores públicos, né, que sofrem a covarde sanha das reformas, que seguem manuais, ó, ali certinho, com o Banco Mundial. Só que o movimento que nós estávamos fazendo não era esse. O Brasil lutava para sair de uma economia de commodities para ser um país de exportar tecnologia. Que aí você entra realmente no caminho e ter aquilo que os próprios economistas da base petista sempre falou para a gente. Você tem moeda forte, você tem ciência e tecnologia, né? E você se coloca no mundo não para vender soja e transportar minério, mas para saber o que é que uma indústria de transformação vai fazer para nos colocar no patamar em que os governos Lula e Dilma estavam projetando. E que é isso que está interrompido e que por isso que essa coragem petroleira ela é tão necessária no momento. E essa reconstrução virá da aliança na luta pelas cidades com o movimento sindical. Vou dar só um comercialzinho para você respirar. Jailton, me diga aí como é que tá esse negócio. Tranquilo. Já está aqui, ó. Jailton. Ó, Elisa Galvão, nossa companheira da CUT. Salve. Está parabenizando a atividade, está falando das discussões. Inclusive, assim, eu falei da CUT, ela já me deu uma puxada aqui, dizendo assim, Cristiane, está tendo planejamento. E está tendo planejamento sim. Está tendo planejamento sim. E está tendo uma reestruturação, os coletivos de gênero, de relações raças, as políticas específicas estão se reestruturando sim. O que a gente fala é que a gente tem políticos, né, e que a gente vai dar um peso maior agora. Talvez por estar no governo esquerdista, a gente tenha conseguido direitos, assim, como o pessoal fala, já institucionalizados e a gente não precisou fazer tanta
Campanha porque as coisas estavam caminhando e agora a gente está desafiada de novo começar a... Na verdade, a gente teve que fazer muita luta por dentro do próprio governo, né? Para você ter uma Luísa Bairros ministra, foi muita luta. Foi muita luta, então, beleza. E aí, ó, Jailton que está aqui, disse, Vilma, quando a gente participa de atividades de mulheres, percebemos um movimento sempre de progressistas. A senhora acha, tira a senhora, acha que a luta pela ocupação dos espaços de poder é tipicamente de esquerda? Eu tenho que dizer isso, né? Não é porque... Eu posso responder? Ah, tá. A senhora acha que a luta de ocupação de espaços de poder é tipicamente de esquerda? Nossa companheira Jaisa entrou, Cristiane Oliveira também, Luciomar pergunta, Vilma, que também está aqui nos assistindo. Diante deste cenário nacional, onde os direitos são retirados e a democracia ameaçada, quem mais perde nesse momento? A Elisa me deu um puxão de orelha, estamos discutindo. Tá certo, Elisa. E Constantino Palmeira, professora, comente o fenômeno chamado militarização da política. Gosto muito dos seus pontos de vista. Vamos mais likes aqui. Faltam 5 minutos pra gente... Agora deu desamizade. Eu vou começar pela questão da militarização da política, que eu acho que é um tema que a gente precisa trabalhar com muita... explicando mesmo, pedagogicamente na sociedade, porque, obviamente, que os projetos de elite, de uma elite do atraso mesmo, né, como diz o Gessé de Souza, tem uma elite que acredita mesmo que militarizando a sociedade você vai ter uma sociedade disciplinada, que tudo vai funcionar. Isso também significa as meninas negras tendo que botar o cabelo no coque e os meninos negros cortando para botar boina. Essa é a primeira questão. A segunda questão na militarização da política, eu acho que é fundamental a gente destacar isso. Nós temos aí no governo federal um franco caminho aberto de militarização de um Estado que é civil. A gente tem um regime que é civil e há uma tentativa deliberada dos principais postos no governo federal ter sempre generais, todas essas altas patentes do poder militar no país. A gente discorda. É importante dizer que a gente discorda desse desenho que o Brasil, do ponto de vista do governo federal, tem assumido. O Brasil é uma democracia, o Brasil é um país que votou e que elegeu com as condições que aconteceram as eleições de 2018, mas o Brasil não elegeu um governo militar. O Brasil elegeu um governo civil. E a gente não vai abrir mão, portanto, de manter a crítica a essa guinada que este governo dá para o campo militar e de uma ideia de que os militares é que sabem como governar. A gente discorda também. O Brasil já caiu nesse abismo e esse abismo durou 21 anos. E é por isso que a gente também, nos nossos estados, na Bahia, em outros lugares, a gente é bem crítica sobre essa questão de tentativa de militarizar a política e trazer quadros militares para a responsabilidade civil. Pois o nosso sonho é que os quadros militares que estão sendo convidados para vir para a atividade civil, que sejam muito bem posicionados para dirigir a vida militar, né? E fazer o que bem sabem fazer na vida militar. Não quero aqui entrar no mérito dos nomes, mas o debate está colocado na sociedade baiana com muita força. A gente também se coloca contra a militarização das escolas, porque não é militarizando a escola que a gente vai fazer uma disputa, e não nos interessa essa disputa moral e de enquadramento da juventude. Tá? Isso é uma coisa muito importante para nós e eu agradeço pela pergunta e acho que é importante que o próprio Sindipetro chame um debate em que a gente possa convidar as pessoas para a gente debater os impactos da militarização na política. Está aqui mais um na agenda que a gente está aqui pactuando. A outra questão sobre o que acontece
do ponto de vista dos direitos, com essa intensificação de conservadorismo na política brasileira. E como é isso na vida dos trabalhadores? Olha, o Brasil desde 2016, com a aprovação da emenda 95, que congelou por 20 anos o aumento e ampliação dos recursos, principalmente em educação e saúde, essa emenda 95, aprovada pela turma do Temer, nos colocou num abismo. E quer dizer, a gente está encolhendo do ponto de vista... Esse que era o país que pensou em pegar 75% dos ganhos com o pré-sal, investir em ciência e tecnologia, ampliar o Ciências Sem Fronteiras, ampliar a questão das universidades, fortalecer com programas como o Brasil Carinhoso, você criar uma rede nacional de creches para aliviar sim as mulheres, para proteger sim as crianças, para garantir distribuição indireta de renda, porque quando você tem uma criança empobrecida, que sua família é empobrecida e que ela come 4 refeições na creche, ela desonera aquela família numa cidade como Salvador, em que 72% da nossa população vive com até 2 salários mínimos. Isso é de empobrecimento, né? Então, é para chamar a nossa atenção esses dados. E a emenda 95, ela foi algo emblemático desse desmonte das políticas sociais e esse desmonte das políticas básicas. E é por isso que grandes direitistas do país, nesse momento, tentam inclusive se desvencilhar do próprio Bolsonaro, porque não querem ser identificados com o Bolsonaro. A turma do DEM, por exemplo, né, tenta se desvincular do Bolsonaro, mas eles ajudaram a aprovar a emenda 95 e eles aprofundam o ataque quando eles não se importam que tenha 3,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza tentando o Bolsa Família no Nordeste brasileiro. Isso é algo desesperador. O presidente Lula, e na continuidade com a presidenta Dilma, nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Isso é histórico. O Josué de Castro, lá em 1950, escreveu a geografia da fome porque nós éramos os campeões no mapa internacional da fome, nessa geopolítica da fome. Pois nós saímos, né? E o que nós temos agora? Isso é muito grave. Eu quero só ir para a última questão. Porque tem mais uma questão aqui que acho que é importante você falar. Eu estou pedindo ela para passar um pouquinho do tempo. Mili, nossa diretora, Mili é que permite ou não? Mili nos dirige, viu que essas mulheres são insubordinadas, desobedientes. E a nossa presença aqui é o quê? Desobediência ao patriarcado. 3 minutos passaram já. Ô, Mili, tem uma pergunta importante ali, que a gente está falando de 8M, né? Sim. E a gente andou aí das questões econômicas, das questões raciais, que tem tudo a ver com 8M, não principalmente numa cidade como Salvador. Isso. E aí vem uma pergunta aqui de Lucilmar. A cada 7 horas morre uma mulher assassinada. Você acha que diante de um governo central machista, a violência contra as mulheres tende a aumentar? E só para comentar, a Vioelza disse que não puxou minha orelha. Eu que estou me antecipando. Ela falou que era importante a gente levar esses comentários para a construção do planejamento estratégico. Fantástico. Eu queria agradecer a Lucilmar e dizer o seguinte: as mensagens que o Estado brasileiro, nesse momento, manda para a população, lamentavelmente, é de agressão aos direitos das mulheres. Esse é um país em que o corpo das mulheres ainda é usado de forma absurda, super sexualizado na música, né? Esse é um país em que o nosso corpo ainda é usado para vender pneu de carro e cerveja, e depois as pessoas, nossa, está hipersexualizando a criancinha. Essa é uma cultura da violência, do estupro, que ela está espalhada na sociedade. Então, não dá para você ser crítico dessa hipersexualização e depois você ouve uma tal de uma música em sua casa que é quase sexo explícito, com a sua filha ouvindo essa música, seu filho repetindo essa cartilha do machismo.
e ouvindo ali aquele manual. Você está mandando uma mensagem equivocada. Então é importante ter mulheres com poder nos espaços de poder, é muito importante. Nesse momento, eu como pré-candidata a prefeita da terceira maior cidade do país, que é Salvador, essa é uma mensagem que fortalece muitas mulheres. A companheira Leninha, pela primeira vez, presidenta da CUT da Bahia, essa é uma mensagem muito importante para todas as trabalhadoras. E uma mulher que vem da agricultura familiar, uma mulher que vem de um campo do mundo do trabalho que durante muito tempo não foi considerado trabalho. Né? Então, isso para a gente é muito importante. Quando você tem as mulheres negras no jornalismo, você tem as mulheres na direção do sindicato, a gente está mandando outras mensagens. Assim como muitas de nós que temos 45, 50 anos, 40 anos, nós fomos as primeiras de nossas famílias a entrar na universidade. Às vezes as mais jovens, né? Foram as primeiras também a entrar na universidade. A gente sabe que a gente está mandando mensagens importantes para as nossas meninas, numa sociedade em que as meninas estão começando a apanhar na cara dos namorados com 14 anos. Então nós precisamos falar para elas do que Conceição Evaristo nos diz no seu livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres. É importante dizer a todos que fomentam e que tramam contra a vida das mulheres, que quando você vê uma mulher chorando, pense que ali a gente pode estar elaborando um plano de liberdade. Às vezes, enquanto nossas lágrimas caem, é importante saber que elas são insubmissas e que elas caem para a gente reconstruir e desmontar os cristais de dor que está dentro de nós, para a gente construir um amanhecer de liberdade, de autonomia política, e isso é muito importante. E eu acho que é um sonho para a gente que a nossa presença nos espaços de poder, imagine qual foi o efeito para tantas mulheres negras, ver uma mulher negra com cabelo com dread, né? Dentro, eram 9 membros no Conselho Superior da Defensoria Pública, e você está ali naquela bancada do Conselho Superior. Para muitas pessoas é a primeira vez que elas estavam vendo no sistema de justiça uma mulher negra com poder. E isso faz toda a diferença. Quando eu vejo uma Rita Batista na televisão, ela me constrói. Quando eu vejo uma Maíra Azevedo na comunicação, ela me constrói. Vou falar de uma coisa, viu? Vamos assistir a TV Quirimurê. Sim, para a gente ter a nossa amiga Dina. Né? Quando a gente vê Dina na bancada, ela nos constrói. Né? Quando a gente vê Luciane Reis na bancada, né? Ivana Sena, elas nos constroem. Quando a gente vê as companheiras mulheres negras como Marta Rodrigues, vereadora, elas nos constroem. Quando você vê uma Olívia Santana, deputada federal, deputada estadual, isso nos constrói. Então, é importante, né? E é bom a gente dizer que depois do brutal e covarde assassinato de Marielle Franco, a maior resposta que nós podemos dar para esse país, que continua, é verdade, a cada 7 horas, ceifando a vida de uma mulher, e é importante dizer que essa violência, ela teve, em 2015, um recuo de 9% em relação às mulheres brancas e um avanço de 54% em relação às mulheres negras. Isso quer nos dizer muita coisa. Significa que o conteúdo que você produz na comunicação precisa tirar os signos de misoginia, os signos que celebram a cultura do estupro, os signos de uma cultura que fortalece os homens e tenta dobrar as mulheres e silenciar as meninas. A nova sociedade, a sociedade que o 8M, que é a greve internacional de mulheres, chama exatamente uma sociedade de liberdade, uma sociedade em que a gente possa ficar de pé e ter orgulho de falar para as nossas: nós vamos ter um amanhecer de liberdade. Ó, tem gente dizendo, tem várias lives. O que Mãe Estela, viu, Mili, disse pra gente: nosso tempo é agora.
né? O nosso tempo é agora, minhas irmãs. O nosso tempo é agora, companheiras educadoras, companheiras petroleiras, companheiras que estão desempregadas, às vezes desesperadas. Tenham esperança. E no domingo, que a gente se encontre no Farol da Barra, lá no Cristo, e a gente vai até o Porto da Barra. Que a gente saia dessa dor que você estiver e vamos para a rua, porque o movimento ele é emancipador. O movimento transforma a nossa vida. Bom, nossos likes subiram aqui fantasticamente, tá? Foram as perguntas também. E nosso colega Átila, que entrou atrasado, acho que está Átila, chegando no trabalho. maravilhoso. Fernando mandou parabéns, Átila mandou parabéns e queria fazer mais uma pergunta. Cadê Dagmar? Cadê Dagmar? Dagmar chegou aqui, tá aqui assistindo, mas deu uma saidinha agora. Aí a Átila queria saber, mas eu não sei se dá mais tempo a gente responder. Companheiro Calbulhosa acompanhando o juventude. nosso programa, viu, Isso. gente? Muito Ó, bem. Queria saber do apoio da juventude, mas como você tinha dito aqui, né, que o Eu trabalho, acho todo o trabalho com a que juventude... boa parte do caminho com a juventude passa por a gente chamar para as oportunidades, mas também a gente abrir as nossas próprias organizações, como o Sindipetro, como a própria CUT. Eu acho que é um tempo da CUT chamar um festival, né? A juventude tem feito coisas incríveis em Salvador, em toda a Bahia, né? A gente está começando aqui uma casa do hip hop com o companheiro DJ Branco. Eu acho que é tempo da CUT chegar perto dessa casa do hip hop. Tem várias jovens que fizeram cinema na UFRB, produzindo cinema nesse momento em Salvador. Eu acho que é tempo do movimento sindical chegar perto de Larissa Fulana de Tal e de outras, que é a juventude, né? Você tem a geração Baticu, você tem outras iniciativas da cultura sob liderança da juventude negra, que não pode ser criminalizada, precisa ser elevada, né? Então, e chega perto da juventude LGBT, que muitas vezes a bicha preta, pobre, lá da periferia, é importante que ela saiba, se eu chegar no Jardim Baiano, o Sindipetro é um lugar que eu posso chegar, parar um minuto, acessar a internet e tomar uma água gelada. Boa ideia. Lia Barberino deu parabéns e disse que te ouvindo sempre traz um gás para ir à luta independente da raça, do gênero. Uau. Vamos defender a nossa democracia, resistência sempre, vamos à luta até o dia 8. Só para a gente finalizar agora, né? Não vou deixar a Vilma falar mais. Não. O pessoal tá amando, mas Mili quer Agora que engrenou, não foi? Agora o pessoal levou um tempo para se aquecer, que não aqueceu. Da próxima vez a gente vai fazer um programa de 1h30. Eu quero meu programa de 1h30. A gente vai combinar com o Mili. Mas assim, a gente já participou da passeata gay, Sindipetro, já participou da parada gay, LGBT. A gente fez sarau aqui, eu fui lá na casa que tem no Pelourinho. É o Casarão da Diversidade. Não foi exatamente o Casarão da Diversidade, é uma casa que trabalha junto com o Casarão da Diversidade. Tá. Convidei para o sarau, para o pessoal vir participar do sarau. Então a gente faz coisas assim, maravilha, que pode ser mais estruturada, mas são coisas pontuais, mas a gente tem procurado fazer essa aproximação. Teve recentemente um festival da juventude ali no Rio Vermelho, a questão negra e tal. O Sindipetro deu apoio através de Jailton e outros diretores. Então a gente tem tentado fazer cumprir essa agenda. E o Sindipetro foi a mudança do Garcia. Nós somos a mudança do Garcia, né? Já vimos indo a todas as festas populares, inclusive a mudança do Garcia. Então, assim, Flank entrou agora, a gente está acabando o Flank na próxima. E Jumeia Marques, Lula da Silva, cada vez que assisto o Vilma falar, fico mais convencida que reatente agora, acho que é isso, né? Ela, que tem uma palavrinha aqui que a gente agora é ela, que nossa cidade precisa. E que o povo veja a nossa página, né? Agora é ela, Vilma Reis. E vamos lá fazer esse barulho bom. Dia 10 é a nossa plenária de saúde. Vai ser lá no Cepaia. A gente quer que todo mundo participe, porque é o momento da gente parar e dizer que saúde nós queremos em Salvador. Salvador que tem uma das piores coberturas na saúde entre as capitais brasileiras. E aí, gente,
para finalizar, eu queria dizer que é um programa do mês das mulheres, mas que a gente tem o ano todo de luta. Março é pouco para resistência, apesar da gente ter colocado bastante as questões raciais, é uma questão de todas e de todos e de todes, né? Mas que a questão da mulher negra ainda é a que mais grita. Quando ela melhora, melhora para todo mundo. Por isso que começa, né? Você começa do mais fraco para chegar no mais forte, e a gente ainda faz esse debate bem amplamente. Mas que a gente espera estar junto no 8M, domingo, 9 horas, lá no Cristo. Sindipeto Bahia vai estar com suas bandeiras, suas faixas, com seu grito, dizendo que a gente precisa de democracia, de soberania, de liberdade e de um país igual para todos, pretos, brancos, pardos, né? Que um país para os brasileiros, e que a gente não pode aceitar o que está acontecendo, esse retrocesso, e que faz com que a gente tenha mais vontade de ir para a resistência e de resistir para que isso não venha a destruir o que a gente conseguiu durante esses anos. Que ainda precisava dar continuidade, mas que a gente vai persistir. Fomos interrompidas, mas, como diz o 247, desesperar jamais. Até domingo. Boa noite. Pronto.